Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero abordar a questão do crash do Bitcoin, até onde o preço pode ir considerando as quedas recentes. Hoje, antes das 9 da manhã, pelo menos 3 pessoas já tinham me mandado mensagem perguntando o que estava acontecendo, se ia cair mais, se era para vender, dizendo que estavam mais pobres. Então, dado a histeria coletiva que acometeu vocês, eu decidi que o vídeo de hoje seria para abordar as questões relacionadas ao preço. Então, até onde pode cair, tende a cair antes ou depois do halving, o que está acontecendo com os ETFs, se eles pararam de comprar. Então, eu vou passar por cada um desses pontos com vocês e vou dar um pouco da minha perspectiva gráfica e do preço. Beleza? Mas antes, claro, eu peço que, por favor, se você ainda não é inscrito, que vocês se inscrevam. A interação em todas as minhas redes sociais está linda, mas a conversão não tanto, então significa que tem muitas pessoas que me assistem todos os dias, mas ainda não estão me seguindo aqui no Instagram e no Twitter, então eu peço que, por favor, vocês se inscrevam e caso vocês tenham alguns amigos, familiares, conhecidos que estão desesperados com a queda recente, que vocês também enviem para eles esse vídeo que acho que vai ajudar a dar um panorama de alguém que já passou por algumas quedas, né, de mais de 70%, 80% nos outros momentos cíclicos do mercado. Então, o objetivo de hoje é tentar passar um pouquinho da experiência desses 8 anos de mercado para vocês. Beleza? Sem mais enrolação, bora! Então, o objetivo de hoje, né, é falar até onde o preço pode ir considerando essa queda que nós estamos vendo atualmente. As perguntas, né, que eu gostaria de abordar aqui, então, são: o rally acabou? Tá na hora de vender? Vai cair mais? Que são as perguntas que me enviaram hoje de manhã. Tem algumas projeções de preço, né, que o pessoal tem feito. A própria JP Morgan, né, ela disse que o Bitcoin pode cair até $42.000 depois do halving, né? Eu vou mostrar no gráfico o que significaria cair até $42.000, se é razoável, se não é razoável, o que significaria umas quedas maiores, isso tem precedente nos outros ciclos, tá? E basicamente, então, por onde a gente vai passar? As correções na bull run, se o que a gente está vivendo agora é algo comum de outros ciclos ou se tem alguma coisa anormal, se no pós-halving sempre tem correção ou não, até onde pode cair e o comportamento dos ETFs na queda, tá? Antes de qualquer coisa, na verdade, vamos olhar aqui só para entender como é que tá o preço. Então, em relação ao Bitcoin... Opa, aqui tá em reais. Vamos colocar em dólar, que toda análise está em dólar. E acho que eu, particularmente, acho mais fácil. Então, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, $65.000, tá? Isso significa que o Bitcoin nas últimas 24 horas caiu 2,6% e nos últimos 7 dias isso significa uma queda de 7%. A questão tá bem pior pro Ether, né? 13% nos últimos 7 dias, 4% nas últimas 24 horas. E destaque para a Solana, que nas últimas 24 horas caiu 7%, mas que nos últimos 7 dias subiu 27%. Ontem eu até publiquei um vídeo em relação à Solana, aqui um short, né? Indico que vocês assistam caso vocês ainda tenham dúvidas, até um disclaimer, né? No final do ano passado eu já tinha publicado um vídeo dizendo que eu achava que a Solana ia dar um super bypass no Ether, né? Então, legal ver depois de um tempo as nossas previsões também se concretizando. Mas, basicamente, então, o cenário que nós temos de preço por Bitcoin. Essa queda de 7% no dia. Até vamos olhar aqui já, só para que a gente vá se ambientando com o gráfico. Esse gráfico aqui, eu vou colocar o gráfico de um dia, só pra gente analisar como é que tá essa queda que tá assustando loucamente o pessoal, tá? Queda, variação aqui. Queda desde da all-time high de 73.700, basicamente 15% de queda, tá? Considerando que já subiu um pouquinho, a gente tá falando de uma queda de 11% e a gente vai ver se isso é normal ou não. Primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês, então, é esse gráfico em relação à correção. Esse aqui é o gráfico do ciclo de 2015 até 2015, 16, 18, né? 4 anos de ciclo. Então, nesse ciclo, que não é o ciclo passado, né? É o anterior ainda. Algumas correções que nós tivemos, né? Menos 41, menos 38, menos 29, menos 34.
Então, assim, aqui vocês conseguem ter uma ideia, né, de que, cara, bem comum, né, as maiores correções praticamente desse ciclo. Aqui eu tô falando do momento de correção na bull run, tá? Não correção quando o Bitcoin entra no mercado de baixa, mas correções do mercado de alta. As correções mais acentuadas aqui, 41%, tá? Então, assim, sim, tem correções bem grandes e drásticas, eu diria, assim, que assusta principalmente para quem está entrando no mercado agora. Mas se vocês verem nesse gráfico ali que eu tô apresentando para vocês, as correções mais drásticas, digamos, né, elas seriam de 41%. Então, se a gente pensa, por exemplo, aqui essa análise, né, que a JP Morgan fez, o que significaria uma queda de 42%? Se a gente vai no gráfico aqui, vou puxar para vocês, eu vou passar por as linhas todas, mas só para a gente passar por isso especificamente, tá? Uma queda até 42 mil dólares. Aqui, vamos lá, aqui, mais ou menos. 42 mil dólares, tá? Seria uma queda de 42%, considerando all-time high do preço, tá? Então, para chegar em 42 mil dólares, o Bitcoin tem que corrigir mais de 40%. Como a gente viu naquele gráfico que eu acabei de mostrar para vocês, é comum, mas são os momentos mais, digamos, exacerbados de queda do ciclo, não do outro ainda, né? À medida em que aumenta o market cap, as subidas, né, também tendem a ser menores, mas as quedas também. Mas a gente vai passar com bastante calma por cada uma das linhas gráficas, tá? Então, o que eu quero que vocês saibam? Quero que vocês saibam que quedas bruscas de 41% podem realmente acontecer, mas eu vou mostrar para vocês o que eu particularmente acho que vai acontecer e quais são os suportes, quais são as resistências que eu estou olhando. Mas antes eu quero passar um pouquinho pela questão do halving com vocês, né? Então, todo mundo fica perguntando: o Bitcoin tende a cair antes do halving? Vai ter correção antes do halving? Vai ter correção depois do halving? O que acontece, né? Então, a gente vai para o gráfico para a gente analisar juntos, tá? O que aconteceu durante os halvings e se historicamente cai antes do halving ou se não cai antes do halving, tá? Então, vamos ali para o gráfico. Aqui, então, deixa eu só organizar que esses time frames são difíceis de ver, tá? Então, beleza. Esse aqui foi o halving de 2016. O que aconteceu? No mês do halving, né, basicamente um mês antes, no mês do halving, um mês depois, nós tivemos uma correção de 40% no preço do Bitcoin. Então, o preço basicamente saiu aqui em outubro de 2015 de 234 dólares. E aí ele foi subindo até atingir o preço de 774 dólares, quando começou a correção. E aí de 774 ele foi para 456, o que representou uma queda de 40% antes de voltar a subir. Aqui nós tivemos outras duas quedas, tá? E aí, então, fez o super movimento parabólico de preço aqui. E aí, até, né, essa queda de 40%, ela não é nada quando a gente vai olhar o que aconteceu com o movimento depois, tá vendo? Se torna um negócio ridiculamente pequeno, mas no momento em que estava acontecendo, foi uma queda bem grande, né? Uma queda de 40% que assusta, porque é praticamente você vê metade do seu patrimônio sendo liquidado aqui na time frame de mês, 3 meses, né? Tu vê você ficar metade, né? Ficar mais pobre, assim, metade mais pobre, basicamente. Então, realmente assusta. Mas por que é importante a questão do time frame, né? Porque quando a gente faz isso aqui, você fala, tá, olha o que aconteceu depois. Então, em relação ao halving de 2016, sim, nós tivemos uma queda de 40%. E o que aconteceu no último halving, no halving de 2020? Nós também tivemos uma queda, tá? Vou até considerar, vou colocar aqui. Nós tivemos uma queda bem drástica em março, que foi a queda do Covid, né? Então, uma queda em que todos os mercados caíram. E aí foi uma correção realmente bem drástica, 60%. Mas muito porque esse mês aqui foi o mês do Covid, né? Então, o preço, né, ele vinha
tendo uma correção. Em janeiro tinha subido, né, bem, e aí começou as questões do Covid e o mercado deu um puta de um crash de 60%. No mês em que aconteceu o halving, o preço deu uma recuperada no mês seguinte e depois teve outra queda de 14%. Então, nós tivemos uma queda antes do halving, muito motivado pelo Covid, não dá pra saber se aconteceria ou não se não tivesse Covid. Depois uma queda de 15%. E aí, novamente, quando você tá vivendo isso aqui é uma coisa assustadora. É você ficar 60% mais pobre. Mas, de novo, né, quando a gente ajusta pro time frame e vai ver o que aconteceu nos movimentos depois, isso aqui vira absolutamente nada. Tu não consegue nem ver isso aqui praticamente, tá? E aí, se nós vamos pro movimento atual do preço, né, é o que a gente tem. Vou até colocar, acho que assim, que vai ficar melhor pra gente ver, né? Por enquanto, essa queda que a gente tá vivendo agora, né, ela é isso aqui. Então, assim, meio quase boba, né? Se a gente olha considerando tudo que já subiu. Mas vamos olhar no gráfico, assim, um pouquinho mais de detalhes para definir, basicamente, então, até onde pode cair, né? Isso aqui é o gráfico mensal, tá? Então, no gráfico mensal, o que nós temos? Nós temos essa resistência mensal que vem lá de abril de 2021, que por enquanto está sendo respeitada, tá? Então, se a gente traça ela daqui, eu vou deixar essa resistência mensal traçada. 58 mil dólares é a resistência do gráfico mensal. E eu, particularmente, né, sempre olho o gráfico em linhas, né? Eu não adiciono muitas métricas, suportes e resistências, sendo que os time frames e as resistências e suportes, os time frames maiores, tendem a ser mais importantes, então eu vou manter essa resistência dos 58 mil dólares no gráfico pra gente ver o que acontece quando a gente vai para time frames menores. Quando nós mudamos do time frame mensal para o time frame semanal, então nós temos, né, essa resistência mensal que praticamente coincide com a resistência semanal que vem lá de abril de 2021 em 60 mil dólares, e nós temos essa resistência de novembro de 2021. Basicamente, o que aconteceu foi que o Bitcoin, ele perdeu, né? Ele tá querendo perder, na verdade, né? Porque o candle não abriu para baixo, mas ele tá ali perdendo essa resistência semanal, mas ainda continua acima do suporte semanal da marca dos 58 mil dólares, dos 60 mil dólares, né? Que está muito próximo da resistência semanal de 58 mil dólares. Então, no gráfico semanal também, assim, cara, não parece nada demais, né? Por mais que quando você olhe pela quantidade, pelo valor, né? Nossa, caiu tanto em dólar, pareça bastante. No gráfico semanal também parece um movimento super tranquilo de preço. A gente simplesmente perdeu esse suporte semanal aqui de novembro, mas ainda nem abriu um candle abaixo desse preço, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas tem ali o suporte de 60 mil dólares. Quando a gente vai para o gráfico diário, que aí as coisas ficam um pouquinho mais interessantes, eu diria, né? E o que eu quero mostrar aqui para vocês? Então, nós temos no gráfico diário esse suporte que vinha ali de março, que realmente foi perdido, tá? Só que o Bitcoin respeitou lindamente, assim, lindamente mesmo, esse suporte que a gente tinha formado nesse momento de acumulaçãozinha ali que a gente teve em alguns dias de março, né? E aí, subiu, beleza? E não teve baixas mais baixas do que a estabelecida aqui. E esse movimento, na verdade, se vocês verem, né? Ele é bem parecido até com esse movimento que a gente teve aqui, ó. Então, a gente teve basicamente... Vamos traçar aqui, né? O preço. Ó, imagina que isso aqui é isso aqui. Então, o preço tá aqui, né? Tem um movimento de preço que tenta fazer um rompimento, não consegue fazer o rompimento, mas quando ele cai basicamente respeitando o suporte anterior, né? Então, assim, isso aqui, por enquanto, pra mim, parece bem esse movimento, né? E aí a gente teve esse respeitar aqui do gráfico. Então, por enquanto, também no gráfico diário,
não tem grandes questões, assim, que me deixam particularmente preocupada. E também podemos colocar um Fibonacci aqui, uma retraçãozinha de Fibonacci, só para ver como seria e onde estariam traçados os suportes e as resistências de Fibonacci, beleza? Então, nós temos o 0,2 de retração de Fibonacci bem onde o preço está agora, 65 mil dólares. 0,3 de Fibonacci, coincidindo com a linha que a gente traçou ali nos 60 mil dólares, tá? E aí, bem próximo também da resistência mensal. E o suporte de Fibonacci 0,5 aqui em 65 e depois vindo até em 0,6 de Fibonacci em 52 mil dólares, que coincidiria com esse momento gráfico aqui, em que teve uma zona, né, de acumulação, que também, particularmente, eu considero uma zona bem interessante para se estar de olho, tá? Então, vou até colocar aqui. E o que isso mostra pra gente? Mostra que, se a gente considera os tempos gráficos de semanal e de diário, por enquanto está respeitando, tá? Esse suporte dos 62 mil dólares. Se romper, muito provavelmente vai buscar os 60. E tem também essa zona aqui do gráfico mensal, principalmente, para 58 mil dólares. Se isso acontecer, isso basicamente representa uma queda, vamos colocar aqui de quanto que seria essa queda, considerando aqui bem na all-time high, tá? Se chegasse ali na resistência mensal de 60, vou colocar de 58 mil dólares, tá? 20%, gente. Uma queda de 20% chegaria no suporte do gráfico mensal, né? E basicamente ele precisaria perder, né? Então, essa resistência importante que a gente tem, porque foi um período de acumulação, e aí chegaria nesse momento, e caso perca esse suporte bem forte mensal, eu acho que existe uma chance forte de direto procurar o 0,6 de Fibonacci, que coincidiria com essa zona gráfica aqui um pouquinho de acumulação, que é os 51 mil dólares e uma queda de 30%. Então, o que o gráfico mostra pra gente? É que não é absurdo, tá? Olhando no tempo gráfico, a queda de agora não é nada, ela basicamente nem encontra nenhuma resistência ali, né? Porque não tinha, né? O preço tinha subido muito, então por enquanto o gráfico continua bem bonito, não tem nenhuma desvalidação da tendência de alta em nenhum momento de, meu Deus, de preocupações absurdas, tá? O que a gente consegue ver, vou até trazer aqui escrito, né, um pouquinho dessa conclusão, em relação ao halving. Sim, os períodos de halving, né, o mês anterior e o mês posterior do halving, ele é marcado por grande volatilidade. E talvez a gente possa considerar que é praticamente a última oportunidade de compra antes do movimento parabólico dos preços, né? Porque, como a gente viu, mesmo essas quedas grandes ali de 40%, 60% que teve no período do halving, considerando o movimento que acontece depois, é irrelevante. Então, na verdade, ao invés de um movimento de correção, vocês podem considerar como um movimento parabólico, né? E aí, considerando, então, que a gente teve uma queda de 15%, uma queda de 20%, encontraria um suporte gráfico importante, que é o suporte mensal. Então, assim, até 58 mil dólares não tem nada, digamos, muito preocupante, assim, seria um movimento natural do preço, né? E ainda assim também seria razoável esperar uma correção de 30%, onde ele encontraria o ponto 0,6 de retração de Fibonacci, encontraria uma área gráfica que tem um suporte interessante, porque foi exatamente o momento de acumulação que aconteceu ali entre, deixa eu ver, dia 14 de fevereiro, tá? Mais ou menos, e foi rompido no dia 26 de fevereiro. Então, um pouquinho mais de 10 dias nessa área. Não seria estranho também chegar até lá. E o que eu acho que é importante vocês terem em mente aqui, né, nesse momento também. Opa, aqui.
Se vocês olham no gráfico de 1 hora, por exemplo, do Bitcoin, tá? Isso aqui eu fiz esse print de manhã, então tava um pouquinho pior, digamos, tá? Mas parece horrível, né? Você olha, meu Deus, o Bitcoin tava em 74 mil dólares e agora perdeu os 64, né? Tipo, 10 mil dólares de queda, caramba. Isso aqui é o gráfico de 1 hora do Bitcoin, mas se você olha o gráfico de 7 anos, tipo, cara, dá pra falar que isso aqui foi uma queda? Tipo, é um puta de um pavio gigante, né? Mas, né, o candle mensal ainda nem ficou vermelho, então ainda tá bem tranquilo. E aí uma pergunta, né, que eu acho que é importante fazer assim, se você se assusta com essa queda aqui, que representa isso aqui, é basicamente 15%, por que você não se assusta com isso aqui, né? Que é o gráfico do dólar em relação ao Bitcoin, mas também poderia ser o gráfico do real em relação ao Bitcoin, que perdeu 99% de valor, né? Então, quando a gente muda o time frame, as coisas mudam também. E até queria trazer esse gráfico aqui, né? Que acho que é o único... Opa, tá assim, mas ignora isso aqui. É o único gráfico que não tem correções, basicamente, né? É o gráfico de dívida dos Estados Unidos, né? Então, se vocês querem um gráfico que não tem correção, é o gráfico da dívida. A dívida continua subindo muito. E agora eu quero mostrar para vocês, basicamente, responder a pergunta. Os ETFs estão comprando a queda? Sim ou não? Aconteceu uma desaceleração do interesse dos ETFs no Bitcoin ou não? Eles continuam comprando? O que está rolando com os ETFs? Vamos lá. Mas antes de eu mostrar para vocês como os ETFs estão se comportando, deixo aqui de novo, né, para caso vocês queiram dar um suporte pro canal, alguns QR Codes. No vídeo passado alguém disse que só tinha shitcoins, então adicionei o QR Code da Dogwifhat para vocês, pois também tenho o meu QD generado, tá? E agora, bora então para a questão dos ETFs. Esse aqui é o comportamento dos ETFs, né, desde 11 de janeiro de 2024, e eu trouxe para vocês um destaque do que aconteceu nas últimas semanas, né? O Bitcoin, basicamente, ele atingiu all-time high em 14 de março, tá? Exatamente nesse dia aqui. E aí nós tivemos no dia da all-time high, a BlackRock comprou 345 milhões em Bitcoin. No dia 15, ela comprou 139, e aí teve o final de semana. E aí, ontem, ela comprou 451 milhões em Bitcoin, tá? Essa é a BlackRock. Mas os outros ETFs, de fato, eles deram uma minguadinha, assim, um comportamento, digamos, de sardinha, né? Se a gente olha esse aqui, ó, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O da Invesco, especificamente, por exemplo, tá bem devagar, mas tá bem devagar em sempre, né? Tipo, cara, teve esse dia aqui, basicamente, 6 de março foi um dia de compra, o resto foi de venda e depois não fizeram nada, né? Então, eles estão com um comportamento gráfico meio assim. E é muito louco, porque a BlackRock, se vocês olham, não teve venda, gente, em nenhum momento desde que eles entraram. E aí, o que aconteceu ontem é que a gente teve uma grande venda da Grayscale, tá? E aí, mesmo com essa compra bem grande da BlackRock, o dia teve uma saída em relação aos ETFs, né? Nós não tivemos tantos dias de saída. Se vocês olharem aqui, ó, a partir daqui... Opa, deixa eu ver. A partir do dia 26 de janeiro, tá? Basicamente, só teve quase dias positivos, né? Mas ontem foi um dia negativo por conta da Grayscale, que vendeu um pouco mais do que ela vinha vendendo. Se vocês verem nos últimos dias, ó, 139 milhões, 257 milhões, 275 milhões, 642 foi talvez tenha sido o recorde de venda, tirando no primeiro dia aqui, ó, 655, tá? Então a galera continua saindo da Grayscale porque ninguém mais quer ficar lá, tá? Eles tinham um mecanismo que era muito ruim, mas era o único possível entre os ETFs, e agora que tem os ETFs, a Grayscale tá tendo um fluxo de venda bem grande. E aí eu quero trazer esse dado pra vocês que eu acho, assim, genial, gente. Há 3 semanas atrás, a BlackRock tinha 6,3 bilhões em Bitcoin. Hoje, a BlackRock tem 15 bilhões em Bitcoin. Então, é uma diferença de uma semana para tanta acumulação. O que acontece é que quando a gente tá vivendo o mercado, os gráficos e os time frames pequenos, eles ficam um pouco difíceis de lidar. Mas quando a gente olha pro time frame, às vezes de 3 semanas, a gente vê essa diferença, cara. Meu, eles adicionaram 10 bilhões de dólares em Bitcoin em 3 semanas, né? Então, isso mostra
como as coisas estão bem interessantes. Além disso, nós tivemos mais uma all-time high de hash rate, tá? Para quem não sabe, isso significa que o interesse na mineração e pessoas dispostas a prover poder computacional para a rede tá cada vez mais alto. Então, independente do preço, as pessoas continuam provendo poder computacional, a rede continua cada vez mais segura e as pessoas continuam investindo muita grana, porque para você participar da mineração do Bitcoin, você precisa investir muito dinheiro. Então, isso significa que essas pessoas ainda estão extremamente positivas com o Bitcoin no longo prazo. Caso contrário, elas não estariam aumentando os investimentos dela nesse momento. Um outro dado bem interessante que a gente teve essa semana foi El Salvador dizendo que ele vai comprar um Bitcoin por dia até ser impossível. E aí todos os dias ele tá lá, tá publicando, né, o endereço para provar que fez a sua compra diária de um Bitcoin. Então nós temos, além disso, né, El Salvador todos os dias comprando um Bitcoin. E ontem saiu essa matéria que eu até quero fazer alguns destaques interessantes para vocês, tá? O Standard Chartered, ele já tinha feito uma projeção de preço para o Bitcoin para esse ciclo, mas ele refez a projeção de preço. E nessa nova projeção de preço, né, ele diz, então, que o Bitcoin vai chegar em $250 mil ano que vem. Mas o que eu achei mais interessante é a justificativa, na verdade, que ele dá. O que eles disseram? Acreditamos que as sanções dos Estados Unidos e da União Europeia sobre a Rússia aumentarão estruturalmente o apelo dos ativos de reserva não padronizados para os gestores de reservas cambiais. Os beneficiários mais óbvios disso são o ouro, o ian chinês, e mais os ativos digitais também poderiam se beneficiar. Caso eles se beneficiem, podemos esperar que os ativos mais líquidos e maiores, como o Bitcoin, recebam a maior parte do fluxo, né? E aí, considerando isso, o alvo para 2024 deles é $150 mil e o alvo para 2025 é $250 mil. E aí eles dão uma sugestão de um portfólio dividido em 80% de ouro e 20% de Bitcoin. Então eu acho bem interessante essa perspectiva de que o Bitcoin, ele funciona como uma coisa única, né? E um ativo completamente diferente, considerando o cenário macro, né? E como uma das únicas opções que muitos países, inclusive, podem vir a ter num cenário de sanções econômicas e de acirramento de guerras e etc. Então, isso é bem interessante. E, por enquanto, o gráfico, gente, essa queda não é nada, assim, ela não desvalida nada. A gente não teve nenhum suporte importante sendo rompido. A gente teve pouquíssimos suportes ali em time frames super curtos, né, sendo desrespeitado, digamos. Então, por enquanto, não tem nada no preço que me assuste. Claro que a gente pode ter uma correção. Acho que 20% parece razoável, 30% como uma segunda hipótese. Não sei, eu não tô sentindo, né, que vai, assim, porque a gente tá tendo ainda muitos compradores. Nós tivemos ontem mesmo também uma nova gestora, 190 milhões, autorizando a compra para a exposição dos seus respectivos clientes. Tem muitos players para entrar. A BlackRock continua comprando, Saylor continua comprando, né? Então, em cenário macro, nada indica realmente, né? A gente tem, claro, as questões macro dos Estados Unidos acontecendo, mas especificamente em relação ao Bitcoin não tem nada muito que me preocupe. E aí, eu queria só mostrar um insightzinho para vocês que eu acho interessante e, na verdade, lembrar vocês só de uma coisa, que no meu site, disruptivas. Opa, não mudei aqui. No meu site, disruptivas.org, tá? Vocês podem se inscrever na newsletter e a partir de hoje eu vou começar a publicar os conteúdos dos vídeos também em formato de texto, tá? Para que vocês possam, enfim, ver melhor tudo isso que eu tô falando para vocês. Então eu tô publicando aqui também com alguns prints, né, desses momentos gráficos que eu tô indicando aqui no meu Substack. Então, caso vocês tenham interesse em receber, daí direto no e-mail também, é só vocês se inscrever, tá? Vocês podem acessar direto aqui por disruptivas.org ou entrar em disruptivas.substack.com e aí se inscrever, que aí todos os dados vão estar ali. Mas antes de encerrar, gente, eu quero mostrar uma coisa bem legal para vocês, que eu acho que é um insight que a gente pode ter durante os mercados de baixa, que é ver o que, enquanto o Bitcoin tá caindo, sobe. Porque quando o Bitcoin sobe, tudo sobe. Mas o que sobe enquanto o Bitcoin cai? Eu acho que isso é um insight bem legal pra gente ter nesses
momentos. E aí, o que vocês podem fazer? Só ensinando pra vocês. Aqui, ó, em personalizar, tá vendo? Vocês podem definir algumas coisas. E aí, vocês podem ver preço em Bitcoin, por exemplo, né? E aí tem também, isso aqui, ó, 24 horas em Bitcoin. Que aí vocês vão conseguir ver o que tá subindo em relação ao Bitcoin durante determinado período, tá? Deixa eu só... 24 horas em Bitcoin, deixa eu tirar esse aqui, apply. Vamos ver se vai dar certo. Aqui, 24 horas em Bitcoin. E aí vocês filtram por aqui. Aí o que a gente consegue ver? Que nas últimas 24 horas, pelo menos em relação ao Bitcoin, a Phantom subiu 24%, a Celeste subiu 17%, Sui subiu 15%, Stacks, que eu particularmente gosto bastante, já falei pra vocês várias vezes, subiu 15%, Aptos 15%, Sei 10%, PEP 10%, tá? E aí a gente vai indo assim, e aí vocês vão conseguir ver quais são os tokens que durante a queda do Bitcoin estão tendo um desempenho interessante. Isso indica para quem tá procurando, né, algumas altcoins, coisas interessantes para se olhar. E antes da gente terminar o vídeo, só lembrando que caso você ainda não me siga no Instagram, me siga no Twitter. Lembrando também que todas as quartas-feiras, 8h30 da manhã, nós temos live, tá? E de segunda a sexta eu publico notícias diárias. Essa semana as lives vão ser especificamente sobre a questão de tributação, imposto de renda, abriu para todo mundo fazer imposto de renda. Então nós vamos trazer 2 convidados, 2 advogados especialistas em cripto e em tributação para responder algumas dúvidas que todos nós temos sobre essas questões. Então vai ser bem importante, tá? Para quem, enfim, vai precisar fazer a declaração. E é isso. Peço novamente que, caso você goste do vídeo, que você curta, se inscreva e compartilhe. Deixe também seus comentários sobre o que vocês acham, se faz sentido esses suportes e resistências gráficas que eu te contei, se vocês acham que vai cair mais do que isso, se daqui só vai subir. Então deixe nos comentários as perspectivas de preço de vocês e a gente se vê no próximo vídeo.